Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Verdade e Realidade. Nessa noite eu vou tratar do tema baseado na Palavra de Deus, que muitos não conhecem. E nessa noite eu vou dar uma pequena pincelada, uma pequena síntese do que significa a base genuína da unidade e a base genuína da divisão. Nós vivemos dentro de um contexto religioso, nesses últimos 2000 anos de história da igreja, que muitas verdades têm ofuscado a vida de muitos cristãos em todo o planeta durante esses 2000 anos de história. Muitos cristãos, durante a história da igreja, vêm perdido muitas verdades devido à depravação do cristianismo quando ele ganhou forma em 312, depois da ascensão de Constantino. Só que, porém, essa deturpação dessas verdades, ela começou desde o tempo de Paulo, né? Então o objetivo nessa noite é que eu venha tratar algo que venha trazer luz e clareza a seu entendimento. Antes de explanar o que eu vou passar nessa noite para vocês, conhecimento, a questão da base genuína da unidade, eu pedi um favorzinho a vocês, que você se inscreva no canal, verifique se você está inscrito no canal, dê seu like e deixe seus comentários. Onde eu quero chegar nessa noite com esse objetivo de trazer esse entendimento da base genuína da unidade. Quando Cristo esteve aqui na Terra, ele deixou princípios imutáveis que não devem se mudar para nada. Assim como os apóstolos também. Todo cristão ele tem que viver realmente na base genuína de Cristo, na base genuína do próprio Deus. O que é a base genuína da unidade? O que é a base genuína da igreja? Hoje nós vivemos muitas divisões dentro do cristianismo. E quando Paulo ele aparece no cenário da vida cristã, no primeiro século, há 2000 anos atrás, Paulo foi essencial para trazer uma clareza da economia de Deus, se eu dispensar. O que Paulo ele explanou foi todo o conselho de Deus, foi todo o entendimento de Deus. O que Cristo fez, ele deu abertura a um novo entendimento de uma nova raça, de um novo DNA. O que Cristo quer de nós é que nós sejamos deificados. Deificação nada mais é que você exercer e você explanar e você ter o perfume de Cristo da sua deidade. Porque nós, como seres caídos, nós como seres pecaminosos, que merecemos o fogo do inferno, Deus ele nos salvou justamente para isso. Porque não tem um ser humano que ele merece ao céu. Nenhuma obra humana merece ser glorificada nessa terra. Porque todos os pecados, todos foram destituídos da glória de Deus. Então a salvação é por mérito da graça, mediante a fé. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, a base genuína da unidade é a base genuína do Espírito. Então, essa base genuína do Espírito, ela flui e ao dispensar e ao mesclar das verdades de Deus. Então, essa base genuína da unidade, essa base ela é expressada na igreja. A igreja ela expressa essa base, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando você se fala de igreja, eu não estou falando de blocos de tijolos, que muitos acham que muitos acham que quando vai a um prédio, vai a uma paróquia, vai a um templo, eles acham que está indo à igreja. Você não está indo à igreja, você está indo ao prédio. A palavra igreja quer dizer chamados para fora, aqueles que realmente se reúnem em nome do Senhor. Não tem nada a ver com prédios, com blocos de tijolos, porque o próprio Deus, usando o Estevão diz que Deus não habita em templo construído por mãos humanas, mas toda religião gosta de cultuar a locais sagrados. E o verdadeiro cristão, ele não cultua locais sagrados, porque o templo de Deus somos nós. Mas o cristianismo pegou isso do paganismo e se sistematizou como doutrina, e muitos hoje veem isso como verdade, e como verdade absoluta. A eclésia de Deus, os chamados para fora, é a igreja, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo e igreja são sinônimos. Quando se fala de corpo de Cristo, fala de algo orgânico, algo que tem vida. Quando se fala de igreja, fala do serviço dos santos. E isso ganhou forma e ganhou alguns princípios. E quando ganhou forma, a igreja ela foi estabelecida em Atos dos Apóstolos.
lá, desde a pregação de Pedro, capítulo 2, no dia de Pentecoste, até a chegada do apóstolo Paulo, que até então era Saulo que perseguia os santos. Então a igreja ela ganhou forma em princípio, mas não estou dizendo forma em princípio em termos religiosos que você conhece hoje. Quando se fala de igreja hoje, você tem uma mentalidade que igreja é aquela denominação que você vai. Os santos da igreja estão ali, não a denominação. A denominação é o prédio religioso que tem CNPJ e tem um pastor ou um padre, qualquer um outro, pode ser uma igreja católica ou uma igreja evangélica. Quando se fala de igreja, eu estou falando de igreja que próprio Deus estabeleceu na cruz com seu próprio sangue. E o dono da igreja é o próprio Jesus Cristo. Onde eu quero chegar na questão da base da unidade? Porque ela ganhou uma forma, ela ganhou um princípio. E quando Paulo começou a pregar em algumas regiões da Ásia Menor, que era a região que dominava o Império Romano na época, a igreja ela perdeu aquela totalmente essência judaica pela influência de Tiago. E quem melhor viu a economia de Deus, quem melhor viu a graça de Deus foi o apóstolo Paulo. Tanto que no final da carta de Pedro diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender que os indoutos distorciam. Então Paulo estava em um nível de entendimento que Deus deu aquela graça a ele. Paulo foi um homem que foi estudado na melhor escola, que era a escola de Eliel. Paulo foi doutrinado na escola de Gamaliel. E Paulo recebeu muito conhecimento de Deus na era da graça. Então Paulo provavelmente falava 4 idiomas, o grego, o latim, o hebraico e o aramaico. Então quando Paulo ele vai para aquele mundo pagão, ele confronta aquele mundo pagão com seu evangelho, o evangelho de Cristo, que ele propagava, era o evangelho puro e simples. Não é um evangelho voltado à religião, dos dogmas, das cruzes, das cruzadas, das campanhas, dessas maluquices que a gente vê hoje em muitas denominações evangélicas e no catolicismo romano. Quando Paulo estabelece princípios de igreja, ele estabelece princípios de igreja por cidade. Então, qual é a divisão da igreja correta diante da Bíblia, das Sagradas Escrituras? É a divisão da igreja por cidade. Você pega a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes de Filadélfia e Laodiceia no Apocalipse. Você vai observar que naquela região ali são 7 nomes de cidades, não são nomes de denominações. A igreja que está naquela cidade é a igreja que está na cidade de Éfeso, de Esmina e pela aí vai. Só que, porém, hoje ganhou um contexto totalmente diferente, divisões e mais divisões. Tem surgido muitas divisões dentro do cristianismo, que é o nome denominacional. Eles colocam cada uma denominação que tem o seu próprio nome. E isso é divisão do corpo de Cristo. E isso nada mais é que no mundo espiritual é prostituição espiritual. Uma prostituição com o mundo, com princípios do mundo, com entendimento do mundo. Não estou dizendo que as pessoas que estão ali dentro dessas denominações são pessoas que estão se prostituindo espiritualmente, não é isso. Mas eu estou dizendo que desde a ascensão do imperador Constantino, que quando ele colocou a igreja junto com o Estado, de lá para cá veio muitas divisões e teve formação da igreja apostólica católica romana. De lá para cá veio muitos padres, muitos bispos, muitos homens que pegaram coisas que vieram do paganismo e colocaram no entendimento dos cristãos, achando que aquilo era a verdade. Só que, porém, isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é o próprio Cristo e o ensinamento dos apóstolos. O que eu quero trazer para você nessa noite, que você venha entender, é para você voltar às suas origens. É a origem de Deus, voltar aos princípios de Deus. Porque a base genuína da unidade está em Cristo e da igreja verdadeira. O que nós temos hoje é uma grande apostasia, já profetizado pelo apóstolo Paulo. É uma igreja realmente alinhada com o mundo, é uma igreja alinhada com as trevas, preparando um caminho para o governo do anticristo, o antimessias, que brevemente vai surgir no cenário mundial. O que acontece? Essa grande divisão, essa grande Babilônia, a palavra Babilônia vem de Babel, que vem da grande Babilônia, que surgiu na Torre de Babel, que é a confusão das línguas. Dali surgiu o entendimento de nações. E as denominações estão nesse mesmo princípio. Aí muitos podem, você está ofendendo o cristianismo, você está ofendendo os cristãos. Não, eu estou falando princípios que começaram. Eu estou tentando botar na sua cabeça para você se voltar para a verdade. É por isso que quando o objetivo desse canal é verdade e realidade. Porque se você não tiver a verdade, você não tem a realidade. E essa realidade, muitas das vezes que você não quer se submeter a essa verdade, termina você
propagando, aceitando e repetindo os mesmos erros do passado. Esses mesmos erros do passado estão aí até hoje. E, infelizmente, muitos estão cegos, muitos têm cruzes nos seus olhos, muitos têm escamas nos seus olhos. O que acontece? A única forma de você sair dessas divisões é se você voltar para o Espírito e entender que a única igreja verdadeira que Deus tem na terra é aquela realmente que foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, que ela não aceita divisões e não aceita partidos. Porque Paulo repreendeu isso lá em Coríntios. Paulo diz, muitos são de Cefas, outros são de Apolo, outros diz que são de Cristo, outros diz que são de Paulo. Isso tudo são divisões, é obra da carne. Denominação é obra da carne. Então, quando você está no princípio de divisão, você termina se dividindo com seu irmão. Seu irmão batista, Assembleia de Deus, metodista e por aí vai. E você não deve se dividir com seu irmão por causa de doutrina. Então, o objetivo do que eu estou falando nessa noite aqui, da base genuína da unidade, é que você se volte para o Espírito e entenda que a única igreja que Deus permitiu divisões é de igreja por cidade. Por exemplo, na cidade de Salvador. Tem quantas igrejas na cidade de Salvador? Aí você vai me dizer, tem várias, tem um bocado. Não. Na cidade de Salvador, Deus só enxerga uma igreja, a igreja que está em Salvador. Agora, se você observar, existem várias denominações com todo tipo de nome, com todo tipo de maluquice, nomes de seitas e pela aí vai. Agora eu vou dizer que esse pessoal todo que está dentro dessas denominações não são salvos? Não, que eu estou sendo soberbo. O dono da salvação é Cristo. Mas eu quero dizer que esses princípios denominacionais são de princípios de divisões. Então, na cidade de Salvador, só existe uma igreja. Agora, dá para todo mundo na cidade de Salvador se reunir junto? Claro que não. Isso é uma maluquice. Não tem como. Mas você, no fato de você se reunir, não quer dizer que você deve botar uma placa, botar o nome. Botar o nome e dizer igreja, não sei das quantas. Quando você estabelece o nome, você está no mesmo princípio de Babel, você está no mesmo princípio de divisão. Quando você estabelece o nome de uma reunião, você está no princípio de divisão. E muitos não querem assentar isso. Então, essa é a pura verdade. Então, assim, não dá para eu falar muita coisa, porque eu não quero estender o vídeo. Mas coloca uma coisa na sua cabeça. O cristão que está na Assembleia de Deus, ele é seu irmão. O cristão que está na Batista, ele também é seu irmão. Apesar de que eles estão vivendo na base errada. Porque a base correta é a localidade onde nós moramos. A única base verdadeira é a cidade. Deus permitiu que a igreja seja dividida só por cidade. Em São Paulo só existe uma igreja, em Salvador só existe uma igreja, em Feira de Santana só existe uma igreja, em BH só existe uma igreja, no Rio de Janeiro só existe uma igreja, nas cidades só existe uma igreja. Porque você confunde igreja com local de reunião. É uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se você está nessa base da divisão, bota uma coisa na sua cabeça, se volte para o Espírito e entenda que todos aqueles que realmente nasceu de novo e é regenerado é seu irmão. Porque tem muitos pela soberba, se achando até mais santo do que outros de outras denominações. É por isso que hoje, nós não temos um impacto na sociedade, porque nós estamos divididos. E um exército dividido, ele não tem força. Como Jesus falou, com a casa dividida, ela não tem força. Então, assim, por que o cristianismo hoje não está tão influente na sociedade? Não tem impactado? Por causa dessas divisões. Tudo bem? Então, eu fico até aqui. Eu quero que você deixe seus comentários. Você dê uma olhadinha se você está inscrito no canal e avalie a sua vida, se realmente a sua vida condiz com a base genuína da unidade. Uma boa noite.